Economia mundial com o início de ano bem melhor do que se temia. Será que estaremos próximo do final do ciclo de subidas de taxas de juro? Descubra como tirar partido do atual contexto de mercado com o seu parceiro de sempre, a BKGA. Então diz-me que posso ficar tranquilo e acima de tudo ter confiança aqui no banco, apesar de todas estas falências e intervenções que têm ocorrido no setor financeiro? Sim, claro que sim. Temos uma solvabilidade muito confortável. Mais do que isso, a nossa solidez. Repare, o rácio de depósitos versus crédito está acima dos 100%. No curto prazo, não temos vencimentos de emissões obrigacionistas. E mais do que isso, a nossa cobertura de liquidez está perto dos 200%. Estas foram as preocupações que marcaram o primeiro quadrimestre do ano. Fuga de depósitos, solidez, solvabilidade e o colapso de algumas instituições financeiras. Apesar da volatilidade nos mercados financeiros, a economia mundial teve um início de ano bem melhor do que se temia, em virtude da queda do preço do gás natural, da aceleração no processo de reabertura da economia chinesa e da moderação dos dados da inflação. O ano começou com sentimento positivo, quer em ações, quer em obrigações, e num tom mais negativo para as matérias-primas, com destaque para o gás natural, com uma desvalorização perto dos 50%. A crise energética europeia está a ter muito menos impacto do que o previsto, pois o clima favorável e a poupança em termos de consumo levaram as reservas de gás para perto dos seus máximos, fazendo com que os preços diminuíssem para níveis anteriores à invasão da Ucrânia. Apesar do abrandamento do ritmo de crescimento de resultados, as empresas mostraram de uma forma geral que continuam a conseguir entregar valor aos acionistas num contexto de menor ritmo de crescimento económico. Em termos geopolíticos, as tensões entre os Estados Unidos e a China e o recrudescimento da guerra entre a Ucrânia e a Rússia mantiveram-se bem presentes na agenda diária dos investidores. Os fundos da BKGA aproveitaram naturalmente este impulso e registaram rendibilidades positivas no primeiro quadrimestre do ano. Retornos esses que foram tanto maiores quanto mais elevada foi a exposição a ações. O retorno do Banco Inter Mega TTPPR demonstra bem o quão difícil tem sido este ano para o investimento temático, onde a única exceção tem sido a inteligência artificial. Os dados da inflação mais recentes proporcionaram sinais mistos, com quedas no cabaz geral de preços, mas com persistência de elevadas variações na inflação subjacente, em particular na Europa. Por outro lado, acentua-se cada vez mais a inevitabilidade de uma recessão económica. No passado, subidas de taxas de juros de 300 pontos base por parte da Fed resultaram sempre num período de contração económica e no ciclo atual já vamos nos 500 pontos base. Para além disso, há que adicionar os efeitos colaterais da crise dos bancos regionais americanos na economia, cuja última vítima, o First Republic Bank, acabou por ter de ser resgatado e vendido à JP Morgan. Em termos práticos, na BKGA encontramos-nos cautelosos, dado o impacto negativo que as fortes e rápidas subidas de taxas de juro têm e continuarão a ter nos resultados empresariais. A volatilidade do setor bancário é mais um sinal desse mesmo impacto, o que nos levou a reduzir ligeiramente a nossa exposição a ações, pois esperamos que os bancos centrais continuem a subir taxas para lutar contra o aumento da inflação, menosprezando o impacto na economia real que só agora começamos a observar. Mantemos a subponderação em liquidez e a sobreexposição em obrigações, dada a sua atratividade atual. Em termos táticos e face aos índices de referência das carteiras, privilegiamos o investimento em obrigações de empresas em detrimento da dívida pública, tendo em conta os níveis das yields da dívida de empresas, com sobreexposição aos segmentos de investment grade e high yield, em particular no setor financeiro. Na componente acionista, estamos positivos para a Europa, Japão e Reino Unido. As economias europeias continuam a mostrar-se resilientes e as empresas britânicas em particular, quer em termos de múltiplos de mercado, quer em termos de remuneração ao setor acionista, via dividendos e recompra de ações. No Japão, a política monetária mais flexível e o crescimento dos dividendos deverão continuar a suportar o mercado em termos relativos. Mais recentemente, decidimos reduzir a subexposição aos Estados Unidos, dado o fim de ciclo de subida de taxas de juro, investindo em empresas de elevada qualidade,
sem muita dívida, com resultados e cash flows estáveis e com vantagens competitivas que lhes permitem sustentar o crescimento dos dividendos. Estas empresas são tradicionalmente mais estáveis em períodos de volatilidade de mercado como o atual. Para financiar este movimento, reduzimos a exposição a outros países desenvolvidos, em virtude da elevada exposição de países como a Austrália e o Canadá aos setores de matérias-primas e bens industriais, passíveis de serem mais afetados pela mais que provável recessão económica. Finalmente, mantivemos a neutralidade nos mercados emergentes. Como já vem sendo hábito, para tirar partido desta visão e posicionamento, o seu parceiro de sempre disponibiliza-lhe os veículos ideais, a nossa completa gama de fundos de investimento, onde aplicamos o capital de maneira diversificada e com cariz global nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Não se esqueça, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os fundos da BKGA usufruem das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Acreditando que se manteve investido apesar das quedas do ano passado e que aproveitou as valorizações deste início de ano, mantenha o foco, a resiliência e siga o nosso conselho. Invista de forma diversificada, de acordo com o seu perfil de risco e com o melhor aliado, a BKGA. Invista connosco.